no moto da experiência redentora, pode acontecer algum transviamento que passa por uma experiência de alienação psíquica, onde eu posso perder a conexão com o que está ao meu redor, por algum tipo de acomodação que estabeleci a um capricho melindroso. Visto que na questão da ociosidade, inércia moral, entra em jogo uma tendência a acomodar e a diminuir o meu empenho no movimento que faço. É assim que eu posso estar numa arena reencarnatória com uma determinada conjuntura de um relacionamento que me desafia, que vivo e, diante disso, desejo deserdar. Acabe por emendrar um suicídio indireto, onde é algo que está camuflado, mas que nesse movimento eu posso auto impingir uma desarmonia, um desajuste psíquico, por desejo de me evadir daquele quadro que a vida me situa, e isso passa pela minha necessidade de forjar algo naquele interação. Em Alienados Mentais, no Mundo Maior, André Luiz vai falar um pouquinho dessa inaceitação que pode acontecer quando estou situada em alguma dificuldade que me recuso a sorver, e posso descambar para uma minação do meu recurso, que é esse tipo de suicídio que pode ocorrer, onde eu vou extorquindo minha possibilidade, minha percepção, minha intuição, meu recurso, e aquilo vai como que num efeito desidratativo. E com isso eu adentro um cosmo de insuficiência e de retrocesso. Por isso ele vai dizer que é possível eu, de próprio punho, tentar romper o gênero de luta em que estou,
desfazer aquela conjuntura ou sair daquilo de alguma forma. E essa questão de experiência de luta é curioso porque aceitar a minha luta, o meu empenho e aquilo que é a minha conformatura nesse momento é humildade. Essa resiliência de acolher o meandro dessa conjuntura, quebra-cabeça em que estou situada, mesmo que não compreenda de pronto e não possa ajuizar com clareza, com rapidez, do motivo que me trouxe até ali. Porque quando eu me abro para a simplicidade, a mansuetude, a resignação, isso me dá a condição de, em meio ao que estiver acontecendo, elaborar uma forma de continuar. Porque uma coisa é quando eu urdo, penso uma maneira de seguir, quando eu estou numa bonança, numa água mansa, que advém uma tranquilidade relativa. Outra é quando existe uma tormenta, uma realidade que me desafia, e eu, sem tempo para raciocinar como precisava em torno daquilo, me abro para pensar uma saída e um seguir. E costuma acontecer de, quando eu ficar esperando uma condição favorável para tomar a melhor decisão, eu ficar aguardando. Aquilo no processar, ficar em suspenso. Emmanuel vai dizer que se o Cristo fosse esperar eu estar pronta, sem imperfeição, sem fraqueza, sem conexão sombria, sem inferioridade, para me dar um trabalho que me burile, me ajude no meu processo, eu só ia começar a iniciar um trabalho nobre no céu. E porque o Cristo sabia tanto disso, ele asseverou: levanta, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, em meio da tormenta, disponha-se a elaborar uma solução, a ir em busca disso, com ânimo e com desejo de caminhar. Porque se eu ficar aguardando a condição ideal do meu psiquismo, da minha emoção,
da minha moral. Eu vou ficar desperdiçando o tempo. E quando eu tivesse alguma condição nessa perspectiva, talvez eu não estaria aqui. Eu estaria em outra realidade, como disse Emmanuel, onde já não seria exigido de mim esse tipo de burilamento de trabalho e esse gênero de luta que é imposto a mim aqui, quando eu estou num corpo de carne. Porque se eu não posso ter uma ação edificante aqui, quando eu estiver no astral, falar bonito não vai adiantar. E é até fácil. O que vai secundar o meu esforço e desejo real nessa flecha é a minha ação enquanto estou aqui, presa a esse corpo de carne, que é a aferição de valor. Por isso, aquela pessoa que é difícil para mim e no qual eu estou enredada numa trama de luta e aferição, se torna uma examinadora avessa na aferição mesma do meu valor, da minha assimilação, do meu aprendizado. Porque quando eu chegar do lado de lá, no astral, falar vai ser fácil. Eu preciso, enquanto estou aqui, nesse corpo de carne, nesse vaso, impingir, agir. E vai falar de uma realidade de manicômio onde há aquele que está numa condição talvez irreversível para essa vilegiatura, de anomalia, de dificuldade. E isso escoou por um melindre, uma exigência sombria que vem a mim partindo do meu impulso enfrenado e ao qual cedo. Mesmo sabedor que existe uma ala de luta atroz, expiatória, houve ali, naquele que está em situação de desajuste psíquico, de demência, uma desistência, uma abdicação da boa luta. Que advém de uma vibração, uma energia que é surda, cega e muda, da arrogância, do orgulho, da prepotência, que está em mim e que quando eu dou vazão a isso, me cega, embota meu sentido, minha capacidade de perceber, de agir com correção.
de fazer um movimento valedor. E quando isso ocorre, é uma realidade que foi dado um espaço para isso, e isso me eclipsa. É quando se perde a paciência e entra num raio de cólera. Quando eu perco a paciência e adentro uma atmosférica colérica, eu emboto meu sentido, minha percepção. E vou fazer algo do qual depois, quando eu voltar ao raciocínio, à lucidez, eu vou me arrepender. É um movimento símile que ocorre com a questão da vaidade e do egoísmo. São energias embotantes, que enseguecem. Quando eu me deixo levar por ela, eu entro numa zona perigosa e talvez irreversível para a velejatura que eu estou, de cegueira, surdez, numa energia aviltada, no qual eu vou ter ação, eu vou deixar rastro, vou deixar o estrago da minha passagem, que num momento em que eu conseguir um raio, um pingo de lucidez, vai vir. Porque há momento que um pingo de lucidez já me ajuda a frenar o impulso bestial que eu trago em mim. Por isso que geralmente quando a energia ela é sombria, da vaidade, isso tem uma ação inicial de embotar minha lucidez. Eu deixo de perceber a minha realidade, o que acontece em torno, e passo a dar vazão ao que de pior eu vou dando conta de extravasar de mim. E isso acaba que é uma situação em zona sombria do meu eu. E acabo que posso fixar morada na casinha do meu pregresso, da ilusão, da mentira, coruscante, brilhante. Porque quando eu me encontro aqui, nesse plataforma, é uma imposição, é um imperativo que é dado a mim, corretivo, que cabe a mim aproveitar. Porque eu não estou aqui à toa. Foi um erro de cálculo. Alguém propôs a minha volta, arquitetou, mexer o pauzinho da canoa para dar para eu poder voltar. E precipitou minha volta para um vaso de carne por engano. Não. Isso é resultado da minha necessidade, daquilo que o meu espírito precisa em termos de imperativo, de correção do editorial. Por isso, o Cristo me deu essa ensancha, por acréscimo de misericórdia, a título precário, para que eu tivesse uma porta aberta à minha própria reabilitação.
Por isso que não é um erro de cálculo estar aqui, é algo que eu necessitei desse tipo de remédio, que é a reencarnação, e que por acréscimo de misericórdia foi concedido a mim, a título precário, para que eu soubesse aproveitar essa romagem para me auto-burilar, reabilitar. Para viabilizar a mim mesmo. E quando acontece de eu não aceitar a recapitulação da experiência, a aferição, por considerar intransponível aquilo para mim, ou um gueto de pavor, de infortúnio aquilo, eu vou adentrar uma imagem que transtorna, que perturba, com um querer injustificado. Porque o que se me apresenta insuperável é porque espera de mim forjar uma saída nobre. Eu estou numa situação em que não está claro que eu vou dar conta daquilo, que é confuso o caminho por onde eu tenho que ir para suplantar. Que existe algum tipo de interferência que eu não preciso. Com fineza de gema raciocinal. É nesse momento que eu vou rasgar uma saída. Porque esse tipo de conjuntura é, per si, uma retificação, uma experiência de recapitular, refazer estrada. É por esse motivo que, se eu espero a porta aberta, a placa me indicando o caminho para seguir, eu perco a instância da experiência, que é mesmo, sem saída, desbravar uma. Ter a paz, a lucidez, a prece, o testemunho do Cristo, a força para fazer esse caminho. O autoconhecimento, que é individual, porque é algo que é bom pro vizinho, pode não ser o caminho encetado para mim. O autoconhecimento, ele vai me dar o ferramental de acordo com aquilo que eu trago, da assimilação que faço da minha realidade. Por isso que não tem um manual, que é individuado, por passar pela trama e a assimilação de cada qual.
Por isso que é no meio de um matagal fechado é que eu preciso fazer caminho. Fazer uma saída. Funcionar uma solução. Da qual depois eu não me arrependa. Que possa me valer aquele momento de esforço. Desenvolver recurso. E é isso que fala aqui. E Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1864, num subtópico do artigo O Senhor Gebart e os Mestres Mercenários, exemplo notável de concordância, que eu preciso encontrar a saída por mim mesmo, até porque a tática do obsessor, se ele não encontra um bom motivo para me eliminar, me combater, ele vai tentar algo em mim que ele possa usar para me arruinar, usando de mim mesmo. Em sendo assim, a saída para a realidade que eu viva vai partir de dentro de mim. E nesse comenos há esse uror de espreitar, motivo de me surpreender em contradição, em intermitência moral, em queda, em falta, em deslize. Por isso, o Cristo vai dizer de vigiar e orar, está posto de sentinela em guarda. Em sendo assim, o caminho para avançar, a saída no meio de um matagal, onde na aparência está labirintado, vai vir de dentro de mim. Eu é que preciso buscar. Porque o Cristo ele vai me falar pela minha voz interior, da consciência, da lucidez, do tirocínio. Por isso que Kardec vai dizer que antes circunspecção em excesso do que cair em previdência. Em sendo assim, é preciso cautela para não cair no precipício do espinhadeiro do ócio, da inércia, não me tornar uma boneca, um fantoche na mão do algoz. Porque isso pode me inviabilizar refazer essa energia de uso rápido, como tem no músculo, que existe uma via de energia rápida, que é pela fermentação lática, que usa uma trilha metabólica distinta e que produz e enche o copinho de energia para quando eu estou numa corrida, no momento que eu preciso fugir. Essa possibilidade moral, ela inviabiliza nesse despenhadeiro. E não é possível o meu organismo puxar essa queima-roupa
até pela hipnose de adversário perverso, implacável, que me tiroteia com emissão sem solução de continuidade, de força, que me atordoa, me deprime, me desajusta, me enlouquece. E vai falar desse caso em tela de um excedimento numa energia magnética de fascínio que ele tinha, numa existência pregressa, um rapaz que estava ali no nosocômio, por ter acolhido entusiasta uma prática nefanda, porque eu posso precisar o pentelésimo que há dentro no desajuste, mas não poderei, nesse precisamento, saber quando sinalizará, soará um instante de deixá-lo. Quando eu recabio e retorno à trilha reta, saindo do atoleiro, do chafurdo pantanalítico, em que me atoleimava, por dessensibilidade moral, má fé, fica defeso para mim o calendário do meu retorno à lucidez, à harmonia moral. Porque há dentro um baralho, um jogo circunstancial, de que só vou me burilar, me despear após intenso, doloroso, recapitulação necessária, do qual possa ser extraído reabilitação. Reajuste. E daí ele começou a toleimar letra, imperceptível nos sentidos conexos, e a explicar que se cai numa convenção forjada pela ansiedade humana, que patenteia e adentra o parar, fixar no impulso sombrio. E que eu não vou me trair. Essa infância espiritual vai ser vomitada por mim na idade avançada, provecta, se eu optei por demorar na casca superficial da existência. Por isso se impõe a vitória sobre imposição, carimbo, injunção de aparência, limpeza, purificação, nobilitância. Porque a alienação, ela inicia com o meu tombo a zona sombria,
onde eu aborreci a insancha, a bênção da vilejadora encarnada, por um capricho, um melindre apaixonado, alienado. E corri do que me esperava. E com isso acabei que ergui um castelo purgatorial em torno de mim. E essa é uma reflexão do momento, porque no silêncio da meditação eu posso aquilatar do passo, do esforço que tenho feito de próprio punho.